Seja bem-vinda, mulher valiosa. Estamos aqui mais uma vez para mais um mês para juntas estudarmos a palavra do nosso Deus, palavra essa que liberta. Certo? E esse mês nós vamos voltar os nossos olhos para o livro de João, o Evangelho de João, né? Um evangelho rico em detalhes. Nós vamos estudar sobre os 7 eu sou de Jesus Cristo. E eu estou feliz e grata ao Senhor porque Deus tem nos concedido essa oportunidade de estar aqui com vocês, né, compartilhando daquilo que o Espírito Santo tem colocado, né, em nosso coração, do entendimento que o Espírito Santo tem nos dado e porque ele tem nos permitido aprender para ensinar. Certo? Eu espero que você também esteja aprendendo muito e faça o mesmo. Aprenda e ensine. Não guarde só para você. Vamos fazer mais discípulos para o Senhor. Esse é o segredo da palavra multiplicai, certo? Então nós vamos, a partir de hoje, né, durante esse mês de setembro, voltar os nossos olhos para o Evangelho de João. O Evangelho de João, se observarmos, ele é um pouco diferente dos outros evangelhos, né? De Mateus, de Marcos, de Lucas. E não que João esteja contradizendo o que os outros evangelhos escreveu e declarou sobre Jesus. Mas é porque João, ele traz uma riqueza de detalhes. E o Evangelho de João, ele vai enfatizar, ele vai priorizar a divindade de Jesus, a sua identidade. Né? Então, cada vez que Jesus declarava eu sou, né, com alguma informação, ele estava trazendo a sua identidade para que nós possamos o conhecer melhor. Ele queria que aquele povo lá, né, naquele contexto, naquela época, entendesse que ele era Deus, o próprio Deus que veio em carne para esse mundo. Queria que as pessoas crescem que Jesus foi enviado de Deus do céu. Então, a gente vai estudar esses 7 eu sou do Senhor. Vamos começar hoje, certo? Fazendo uma introdução, falar um pouquinho dos 7 eu sou, mas nos aprofundar no primeiro. Eu sou o pão da vida. E aí, nos outros vídeos, vamos nos aprofundando nos outros eu sou de Jesus Cristo. Então, já estou aqui com as minhas anotações, como eu sempre digo para vocês. Estou aqui também com a minha Bíblia aberta, bem aqui na frente, porque se precisar a gente ler alguma referência, vamos ler juntas. Tá? E o texto que vamos trabalhar está em João, capítulo 6, Evangelho de João 6, do 22 ao 51. Então, se você já leu essa passagem, tudo certo. Se você ainda não leu ou deseja reler, dá uma pausa aqui no vídeo agora, lê todinha para que você volte para o vídeo e tenha uma melhor compreensão e entendimento, certo? Desse primeiro eu sou de Jesus Cristo. O Evangelho de João, a gente não sabe ao certo, não se tem assim certeza absoluta do seu autor. Mas ficam poucas dúvidas de que foi o discípulo João, né, o discípulo amado do Mestre, assim como ele mesmo se intitulou, o autor deste livro, desse evangelho. Então a gente vai voltar para este livro esse mês e observar que ele tem uma escrita mais sensível, diferente de Mateus, que é mais técnica. Certo? E vamos aprender, conhecer essas declarações do nosso Deus. Né? Por que será que Jesus repetiu por 7 vezes eu sou? Primeiro a gente tem que entender que o nosso Deus, ele é soberano, ele é Deus e tudo que ele faz é perfeito. Né? Então, tudo que ele faz tem propósito e o nosso Deus não faz nada aleatório à história. Então, tudo que o Senhor faz tem um para quê, tem um propósito. Então, tudo tinha propósito quando ele falou por 7 vezes eu sou, mais uma declaração. Certo? O Evangelho de João, ele foi escrito pelos anos 90 depois de Cristo. Ele foi escrito em Éfeso e a sua audiência original eram os gentios. E é interessante que o livro de João, ele revela, ele enfatiza a divindade de Cristo, como eu já falei para vocês. A igreja primitiva, no contexto dessa época, estava vivendo, como é que eu posso dizer, alguns questionamentos, né? Muitos deles tinham ouvido
e visto Jesus, né? Tinham ouvido as histórias de Jesus, como também tinham visto Jesus, mas eles não acreditavam na divindade de Jesus. Eles acreditavam, viam e acreditavam nos milagres que Jesus fazia, mas não acreditavam na divindade, que Jesus era o próprio Deus, que Jesus veio do céu, enviado pelo Pai, né, em carne. Então, existia essa confusão, certo? Eles não entendiam realmente que Jesus era o Filho de Deus e tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Eles viam Jesus apenas como um homem, um filho de José, né, um homem que nasceu em Nazaré, certo? E não é diferente dos dias de hoje, né? Quantas pessoas, né, veem Jesus apenas como professor, como mestre, como um guia, não é isso? Como um homem inteligente, conhecedor das escrituras, mas que não o enxerga, que não crê nele como Deus verdadeiro, né? O Deus que veio do céu para nos salvar e nos dar vida, né? E um futuro glorioso, certo? Então, assim, e isso faz toda a diferença para aqueles que crê verdadeiramente em Jesus, porque essa é a base básica do Evangelho. Entender que Jesus foi 100% homem, 100% Deus, e que isso não se separa, certo? Jesus viveu como homem aqui na terra, ainda sendo Deus, certo? E ele era Deus, e ele é Deus, e será Deus para todo o sempre. Então, essa é a base básica do Evangelho, né? Que a gente precisa ter esse entendimento a partir do momento que cremos em Jesus, certo? Então, assim, João está trazendo no Evangelho, enfatizando com todas as forças a divindade de Jesus. Ele deseja que as pessoas, né, aquelas pessoas da época, do contexto dessa história, que hoje nós que temos acesso a esse Evangelho, creiamos verdadeiramente no Filho de Deus, né? No Filho de Deus que se fez homem e habitou entre nós, mas que era Deus, que é Deus. Certo? Então, o capítulo 1 de Gênesis, ele vai trazer uma alusão logo ao início do Evangelho de João. Você vai ver que lá no capítulo 1 vai dizer, ao início, assim, o verbo, a palavra que deu origem a tudo, esse verbo, ele se fez carne, certo? E habitou entre nós. E lá no finalzinho, você vai ver que Tomé também vai confessar que Jesus era Senhor e Deus. Isso está escrito em João 20. Procura aí também comigo, para que vocês anotem, façam anotações aí. João 20 e 28. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. A gente vai ver que Tomé teve um pouco de dúvida quando Jesus volta após a morte, né? Depois da ressurreição. Mas depois ele vai entender e vai confessar, Senhor meu e Deus meu. Certo? E em João 20 e 31, você também pode conferir aí, João 20 e 31, a gente vai ver o motivo que levou João a escrever esse evangelho, escrever este livro. 20 e 28. Não, aliás, desculpa, 20 e 31, diz assim, ó. Estes, porém, foram registrados, ou seja, tudo isso que você leu em João foi registrado, para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Certo? Então, tá aí o motivo. A palavra crer, que é o verbo, né? Um verbo, é a que mais se repete no Evangelho de João. Ela é repetida 98 vezes, ou seja, João queria de verdade enfatizar a fé no Filho de Deus, certo? Temos que crer, você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus. Desculpa. Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou o pão da vida, e vai falando, né, as 7 vezes que ele repete o eu sou, ele está mostrando sua identidade.
é uma forma de se apresentar. Igual quando você conhece uma pessoa e diz seu nome, o que você faz, com o que você trabalha, né? Você faz sua apresentação. Assim foi Jesus quando declarou 7 vezes eu sou, né? E alguma coisa junto a esse eu sou que a gente vai estar vendo no decorrer de cada aula aqui do mês de setembro. Então era uma forma de identificação. E nós, né, como mulheres valiosas, servas e seguidoras de Cristo, não há nada melhor para nós do que conhecer a identidade do nosso Deus, daquele que nos deu salvação, daquele que nos deu vida, né, que nos deu identidade redimida e nos garantiu este valor. Então, para conhecer o meu Deus, eu preciso buscá-lo nas Escrituras, porque é onde Jesus se revelou para nós. Por isso, né, a gente tem aqui essa plataforma para juntas estudarmos, crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, conhecendo o Deus ao qual servirmos, né, e seguimos. Ok? Nessa primeira aula hoje, como eu já disse, a gente vai ver um pouquinho sobre essas 7 declarações, mas vamos nos aprofundar, certo? Na primeira, eu sou o pão da vida. E essas declarações expressam um relacionamento de Deus para com as nossas necessidades. Necessidades essas básicas espirituais. Necessidades essas da nossa alma. Certo? Então, essas 7 declarações vai nos levar em uma linguagem metafórica do nosso Cristo, certo? A ter esse relacionamento de suprir as nossas necessidades básicas espirituais. Certo? Então, a primeira, ó, eu sou o pão da vida, que é a que vamos ver hoje, que está em João 6, 35 ao 38, não, ao 48. Certo? Ele vai dizer assim, ó, porque eu sou o pão da vida, porque somente Jesus pode satisfazer as nossas necessidades e suster as nossas vidas. Segunda declaração, eu sou a luz do mundo, tá em João capítulo 8, verso 2. Significa que só ele pode dissipar as trevas do pecado. Terceira declaração, eu sou a porta, tá em João 10, 7 e 9. Só em Jesus encontramos segurança e comunhão e acesso único a Deus. Quarta declaração. Eu sou o bom pastor. João 10, 11 e 14. Ele é o nosso protetor e o nosso guia. Quinta declaração. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Temos esperança na morte. Viveremos eternamente com o nosso Deus. Sexta declaração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Podemos ter confiança e certeza em quem Ele é e ter a certeza de que Ele nos levará a Deus. Foi isso que Ele prometeu e Ele cumprirá. E a sétima, eu sou a videira verdadeira. João capítulo 15, do 1 ao 5. Né? Ele é aquele que habilita, né? E aquele que nos permite ser e fazer. E sem ele, não podemos fazer nada. Você vai ler no capítulo 15, né, de João, que ele vai dizer, se permaneceres em mim, eu permanecerei em vós, porque sem mim, nada podeis fazer. Certo? Então, hoje vamos nos aprofundar no primeiro eu sou de Cristo. Eu sou o pão da vida. E como eu já disse, você vai ler todo esse texto no capítulo 6, do 22 ao 51. Leia, releia, faça anotações, certo? Estude para que você compreenda, entenda, conheça o seu Deus, tenha esse relacionamento com aquele que te criou, que te deu vida, certo? O contexto dessa narrativa vai acontecer logo depois da primeira multiplicação de pães e peixe. Né? Quando Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 pessoas. Então todos eles se fartam, se alimentam ali, certo? E a Bíblia vai dizer que eles ficaram tão saciados, tão satisfeitos, que não aguentaram comer tudo que Deus multiplicou, que teve uma sobra de 12 cestos, né, de comida.
Então, para você ver como foi linda essa multiplicação, o poder do nosso Deus. Então, após alimentar essa multidão, né, Jesus se retira desse local. E a Bíblia vai dizer que ele passa para o outro lado da margem, né, para o outro lado. Seus discípulos vão e depois ele vai logo em seguida. E quando a multidão percebe que Jesus não está mais entre eles, nem também os seus discípulos, eles ficam alvoroçados, eles querem encontrar Jesus. Jesus saciou a fome que eles sentiam, né? E a Bíblia vai dizer que eles vão atrás de Jesus e encontram. E quando eles chegam perto de Jesus, eles dizem, né? Jesus, mestre, como chegastes aqui, né? Se admiram, como chegastes aqui tão rápido, certo? E aí Jesus vai declarar para eles, você vai ver aí no capítulo 6 e o verso 26. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes, né? Ou seja, Deus conhece a motivação dos nossos corações. Deus sabia que aquelas pessoas não estavam procurando Jesus pelos sinais e maravilhas que Jesus estava fazendo aqui na sua caminhada, no seu ministério na terra. Eles não estavam procurando Jesus pelo milagre da multiplicação que eles tinham visto acontecer, né, diante dos seus olhos. Mas eles estavam procurando Jesus porque Jesus saciou a fome física que eles sentiam, a necessidade de comida, né, de conforto. E isso até soa, né, assim, um pouco parecido com os nossos dias de hoje, né? Porque existem tantas pessoas que buscam ao Senhor pelo que ele é, né? E porque creem que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Mas em contrapartida, também existem muitas pessoas que buscam a Deus pelo que ele pode proporcionar, pelos benefícios que ele pode nos dar, né? Porque Jesus pode fazer tudo e pode nos dar tudo, certo? Ele tem todo o poder e ele pode. Mas o que João explica aqui no seu evangelho e o que foi realmente a vinda de Jesus para a terra é entendermos que ele veio para saciar a nossa fome espiritual, para nos dar salvação. Embora ele nos dá tudo, sim, porque tudo que temos, tudo que somos é o Senhor que nos dá. Né? E se temos pão na nossa mesa, se temos roupa para vestir, calçado para calçar os pés, certo? Detalhezinhos, né? Que nós mulheres gostamos de ter, de possuir. A saúde, o ar que corre em nossos pulmões, a família, certo? Tudo que temos é o Senhor que nos dá. Ele pode nos proporcionar todas essas coisas. Mas a gente não pode esquecer que devemos o adorar e o servir. Não pelo conforto que ele nos dá, né? Mas pelo Deus que ele é, por quem ele é, independente das circunstâncias, da situação. Seja no conforto, seja na escassez, certo? Ele é Deus e é digno da nossa adoração, da nossa admiração, do nosso louvor. E as nossas vidas pertencem a Ele. Então, lembre-se sempre disso. Tá bom? Então, assim, quando Jesus declara, eu sou o pão, ele está dizendo assim, eu tenho pão também, eu posso dar pão para vocês, certo? Mas eu sou o próprio pão. Eu sou aquele que te alimenta de forma que vai te saciar eternamente. Não vai ser só por um momento, só por um instante, tá? Quando você se alimenta de mim, você não precisa comer novamente. Você só precisa estar comigo em relacionamento. E as suas necessidades espirituais estarão sempre sendo supridas, certo? Então, assim, faz toda a diferença isso, porque precisamos crer no Deus que servimos pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos proporcionar, certo? Então, se a gente for agora, abra sua Bíblia aí agora em Isaías 55, deixa eu marcar aqui, João, para mim não perder depois. Isaías 55, versos 1 e 2.
Leia comigo, diz assim, ó. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Né? Quando o profeta Isaías pronuncia, né, essa passagem aqui, os judeus acreditavam que ele estava falando do alimento que saciava a fome física. Porque, na verdade, os judeus esperavam um Messias que viesse para saciar sua fome física, para tirá-los do jugo do exército romano, certo? Para ser um político, um rei para eles. Mas o que o profeta Isaías estava declarando aqui é que o pão do céu que viria, iria satisfazer as necessidades espirituais deles e não a fome física. Mas eles não compreendiam isso, não entendiam. E por isso que quando Jesus esteve na terra, houve todas esses embates, né, com os judeus que não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus que veio do céu para saciar as nossas necessidades espirituais. E não para ser político, rei aqui na terra, certo? Tirá-los do jugo do exército romano, livrá-los dos pagamentos de impostos abusivos. Não. Jesus pode fazer tudo isso e poderia naquela época. Mas Jesus veio para saciar a nossa fome espiritual, para nos dar vida e nos tirar da nossa morte e nossos delitos e pecados. Certo? E aí, quando você chega em Êxodo, também, capítulo 16, o 4 e o 6, a gente vai ter a referência do maná, né? Que é quando o povo caminhando no deserto, depois de ter saído do Egito, com fome, começa a reclamar a Moisés, né? Por que Moisés os tirou do Egito para morrer no deserto de fome e de sede? Se lá no Egito eles tinham de tudo, do bom e do melhor para saciar a fome. E aí Moisés vai até Deus e Deus diz, Moisés, eu vou mandar pão, certo? Vai cair pão do céu. Depois leia essa passagem, o capítulo 16 de Êxodo. Leia todo ele para que você entenda. E Jesus faz isso. Ele manda o maná, que era o pão que caía do céu para aquele povo, né? Jesus explica que o maná que caiu do céu era um sinal de que o verdadeiro pão que sacia nossa fome viria do céu. Então, voltando para João, o nosso texto base, veja aí, João 6, capítulo 30, o 31 e o 32, diz assim, ó. Então lhes disseram eles, os judeus, né, dizendo a Jesus, que sinal fazes, judeus e gentios, né? Que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Ora, Jesus já tinha feito tantos milagres que eles tinham presenciado, mas eles queriam um sinal, eles ainda não entendiam, queriam um sinal para realmente comprovar, tu és mesmo o Filho de Deus? Né? E aí no 31 eles dizem, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Aí Jesus responde no 32, replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos enviou, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E aí eles dizem, então, dai-nos este pão sempre, Senhor. Mas o pão já estava com eles. Eles não conseguiam enxergar, crer, ver. Mas o pão já estava com eles. E Jesus diz no 35, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Né? Então, o pão da vida, o Messias esperado por eles, estava entre eles, mas os seus olhos estavam vedados.
Em todo tempo existia incredulidade e eles não entendiam que Jesus era o Filho de Deus. Certo? Então Jesus ali ele está explicando que o maná que caiu do céu não era o pão verdadeiro, né? Esse maná, ele só saciou aquela fome ali, durante um período no deserto. Mas o verdadeiro pão era aquele que o próprio Deus enviou do céu. Então, o maná que alimentou o povo no deserto era uma alusão, eu posso assim dizer, a Jesus Cristo que viria para nos dar a salvação e saciar de uma vez por toda a nossa necessidade de salvação espiritual. Então, ó, o maná era um pão passageiro. Jesus, o verdadeiro pão da vida, permanecerá para sempre, porque ele é eterno. O maná, aquele pão, ele se estragava e não poderia nem ser guardado. Era para ser pego a quantidade necessária do dia por pessoa. Jesus, o verdadeiro pão, jamais será destruído. Aquele pão não saciava as necessidades daquele povo. Jesus, o verdadeiro pão, dá a vida eterna. Aquele pão nutria apenas o corpo físico. Jesus, o verdadeiro pão, tem poder para salvar a alma. Hoje eu estou com sede, viu? Já falei muito hoje. Então, o maná ele foi apenas um símbolo que satisfez a necessidade daquele povo naquele momento. Mas o verdadeiro pão veio e ele, né, pode satisfazer para a eternidade as nossas necessidades espirituais, certo? O maná veio do céu, assim como Jesus, o pão da vida. O verdadeiro maná que sacia as nossas necessidades, né? No texto que lemos, Jesus fala 7 vezes que veio do céu, afirmando ser Deus. Veio para cumprir as profecias e saciar as nossas necessidades. Eu até anotei aqui, ó. Capítulo 6, os versos 33, 38, 41, 42, 50, 51 e 52. Jesus vai afirmar, eu vim do céu. Eu sou o verdadeiro pão que vim do céu, certo? Quem crê em mim, crê no Pai, porque foi o Pai que me enviou. E embora a gente já conheça Jesus, né, e também o siga, nós continuaremos tendo necessidades espirituais e emocionais todo o tempo. Sabe por quê? Porque a nossa natureza, ela é quebrada, ela é corrupta. E nós somos humanos e temos necessidades. Mas o que a gente precisa entender é que a nossa maior necessidade, a necessidade de salvação, ela já foi satisfeita em Jesus Cristo, né? Essa necessidade, ela já nos deu acesso a Deus após a queda de Adão e Eva, lá no início de todas as coisas. E em Jesus somos totalmente satisfeitas, certo? Então, enquanto estivermos aqui neste mundo, somos humanos e precisaremos sim de muitas coisas. Precisaremos sim recorrer sempre ao nosso mestre. Mas o que não podemos esquecer é que em Jesus a nossa salvação é garantida. E em Jesus, através da salvação que foi derramada sobre nós, estamos satisfeitas por completo. Então, se você verdadeiramente crer no Filho de Deus que veio ao mundo para te dar vida, para te dar salvação, você já tem suas necessidades supridas. Porque Deus é aquele que supre as nossas necessidades e que sustém as nossas vidas, certo? Por isso, se você está insegura, se você muitas vezes se pergunta, será que eu realmente sou salva? Será que realmente eu vou para o céu? Pode ficar tranquila, tá? Deus compreende. Ele se compadece das nossas fraquezas. Ele se compadece das nossas limitações, porque ele também já foi humano, assim como eu e você. Então, ele nos entende perfeitamente, certo? E ele sabe que essas indagações, essas interrogações, podem sim, vez ou outra, surgir em nossas mentes humanas, pecadoras, né? Mas tenha a certeza absoluta que a sua salvação está garantida em Jesus. Ele veio ao mundo,
ele se fez carne. Ele morreu em morte de cruz, né? Em um ato de amor sacrificial. Ele comprou a minha vida, a sua vida, ele nos comprou. Somos herdeiras de Deus, somos filhas de Deus, compradas com preço de sangue. E a salvação foi derramada sobre nós. E ele veio para nos salvar. Ele é o nosso redentor. Ele é o pão da vida que nos sacia com salvação garantida, certo? Até o dia da nossa redenção eterna, onde encontraremos com o nosso Deus e Pai, Jesus Cristo, o Senhor. Então, sim, vamos continuar voltando a Jesus. Voltando a Ele, pedindo a Ele para saciar as nossas necessidades, para suprir as nossas necessidades, pedindo a Ele para nos encher do Seu Espírito Santo, para nos fazer mais fortes, fortalecidas nele, né? E tenha certeza que a sua salvação está garantida. E que você é filha de Deus. E as suas necessidades espirituais em Jesus são todas supridas, certo? Então, Jesus deseja sim que a gente continue buscando a Ele, que a gente continue com os olhos fixados nele e que a gente continue tendo relacionamento através da oração com Ele, né? Então, leia a tua Bíblia, ore todos os dias, procure conhecer mais o Deus que te deu salvação, o Deus que supriu a tua necessidade de salvação. Busque ao seu Deus, certo? Que com certeza Ele se fará presente em sua vida em todo tempo. Quando Jesus bradou na cruz do Calvário, está consumado, Ele estava querendo dizer, a morte foi vencida, eu venci a morte. Certo? Vocês são meus. Ninguém vai tirar vocês de mim. Vocês são filhas minhas. Eu derramei sobre vocês a salvação. Está tudo consumado. Chega, certo? O pecado já foi perdoado. A culpa já foi removida, foi colocada sobre mim. É isso que Jesus está dizendo. Você agora tem liberdade em Cristo Jesus e sua salvação garantida. Segurança, descanso, certo? Pão que sacia a tua sede espiritual, a tua fome espiritual. Então, descansa no Senhor. Se alimenta deste pão todos os dias. Busca este pão todos os dias. E com certeza, todas as tuas necessidades de salvação já foram saciadas e continuarão sendo até o grande dia da nossa redenção. Deus abençoe a tua vida. Em Cristo Jesus somos satisfeitas através da nossa salvação. Na próxima aula a gente vai estudar mais 2 eu sou de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Deixa eu olhar aqui para mim não falar errado. Eu sou a luz do mundo e eu sou a porta das ovelhas. Certo? Então já estude esses 2 aí. Eu sou a luz do mundo é o capítulo 8 de João. E eu sou a porta das ovelhas, é o capítulo 10, do 1 ao 10. Leia, estude, faça anotações, certo? Para que você possa compreender e entender melhor sobre o teu Salvador, sobre o teu Deus, aquele que te deu satisfação, né? Que satisfez a tua necessidades espirituais através da salvação derramada sobre ti, tá bom? Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada por mais essa aula, por mais um mês, né, que hoje iniciamos estudando da Tua Palavra. Senhor, como filhas Tuas, Tuas seguidoras, Tuas servas, desejamos sim, todos os dias, aprender mais sobre o Deus que nos deu salvação, sobre o Deus que sustém as nossas vidas, que satisfaz as nossas necessidades espirituais. Somos Tuas filhas, Senhor. E queremos te adorar, te servir. Acreditamos em ti, cremos em ti. Tu és o Filho do Deus vivo, o pão vivo que desceu do céu e que muito em breve estará de volta para nos levar e nos dar redenção eterna. Muito obrigada. Então, até a próxima aula. Deus abençoe tua vida. E é isso.